Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu tenho uma história muito legal para vocês. Sabem, em um reino muito antigo lá na Pérsia, tinha um rei e uma rainha. O rei se chamava Assuero e a rainha se chamava Esther. Esther era uma rainha muito bondosa. Ela gostava de ajudar as pessoas. Um dia, Esther estava passeando pelo palácio quando ela olhou pela janela e viu Amã. Amã estava lá fora, passeando pelas ruas da cidade. Ele gostava de passear e quando ele passava pelas ruas, ele queria que as pessoas se ajoelhassem. Todas as pessoas tinham que se ajoelhar perante ele. Sabe, crianças, Amã era um homem muito mau. Ele gostava de fazer maldade com as pessoas, principalmente com os judeus. E Esther era judia, mas Amã não sabia disso e nem podia saber. Então, Esther olhou pela janela e viu Amã passeando pelas ruas da cidade. E todas as pessoas se ajoelhavam perante ele. Mas, de repente, quando Esther percebeu, um homem não estava se ajoelhando. Meu Deus, tem um homem que não se ajoelhou perante Amã. E agora? O que Amã vai fazer? Quando Esther olhou mais de perto, ela viu que esse homem era Mordecai. Quem era Mordecai? Era o primo da Esther. Esther ficou muito aflita, porque o primo dela não se ajoelhou. Então, Amã veio com muita raiva para o palácio, abriu as portas da sala do rei e falou: Rei, tem um povo que não obedece às nossas leis. Esse povo merece morrer. Então, o rei olhou para Amã e disse: faça o que for necessário, Amã. E Amã, com muita maldade no coração, fez um decreto muito ruim, dizendo assim: todos os judeus devem morrer num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Todos os judeus devem ser mortos, sem dó e nem piedade. Os moços e os velhos, as mulheres e as crianças, e todos os bens dos judeus devem ficar para o governo. Pensa, esse decreto, um decreto maldoso para matar todos os judeus num dia só. Então, Esther, quando ficou sabendo, ficou muito triste e mandou um recado para Mordecai, o primo dela que não tinha se ajoelhado, mandou um recado para ele, perguntando como ele estava. E Mordecai mandou outro recado para Esther, dizendo assim: Esther, nos ajude. Você é a rainha e a única pessoa que pode nos ajudar. E você é judia. Então, Esther mandou outro recado para Mordecai. Mordecai, você sabe que eu não posso ir à presença do rei sem ser chamada. Sabem, crianças, naquela época, se a rainha fosse até a presença do rei sem ser chamada, ela morria. A não ser que o rei estendesse o cetro de ouro para ela. Se ele estendesse, aí ela poderia viver. Então ela ficou com muito medo, porque ela nunca tinha ido lá sem ser chamada. Então ela mandou esse recado para Mordecai, dizendo que ela não podia ajudar os judeus. E Mordecai mandou outro recado para Esther, dizendo assim: Esther, se você ficar calada numa situação como essa, do céu virá o socorro para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Não pense, Esther, que por você morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Mas quem sabe, Esther, você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Então, Esther, quando ouviu esse recado, ela pensou, resolveu. Peça para o povo fazer um jejum de 3 dias, jejum e oração, pedindo a Deus para ajudá-la. Ela também faria um jejum de 3 dias. E depois desses 3 dias, ela iria à presença do rei. E se ela tivesse que morrer por causa disso, morreria. Então, Mordecai foi até a cidade avisar os judeus que fizessem esse jejum de 3 dias por causa de Esther, que Esther iria ajudá-los. Então, passou-se os 3 dias.
Esther foi até o seu quarto, vestiu o seu vestido mais bonito, colocou as suas joias, se arrumou e foi até a sala do rei. Quando ela chegou às portas da sala do rei, o coração dela estava com medo, porque afinal ela poderia morrer naquele momento. Mas ela sabia que Deus estava cuidando de tudo, afinal ela tinha pedido a Deus e tinha orado por isso. Então ela abriu as portas da sala do rei, aquelas portas chiques, e os guardas estavam lá também. E ela foi entrando. Quando ela deu o primeiro passo, o rei estendeu o cetro de ouro para ela. Então ela ficou muito feliz e com o coração aliviado. Ela entrou, chegou até perto do rei e disse: Rei, eu quero te convidar para um banquete que eu mesma preparei. Eu quero convidar você e Amã. Amã é aquele homem mau que queria matar os judeus. Então, Amã também aceitou, todo contente. E os dois foram até os jardins do palácio, onde Esther tinha organizado um banquete com coisas deliciosas que ela mesma tinha feito. Que delícia! E aí o rei se sentou na mesa que Esther tinha preparado. Aquele jardim com a grama verdinha, as flores nascendo, os passarinhos cantando, a maior tranquilidade, uma beleza. O rei e a Amã sentaram ali e comeram tudo que podiam comer. Então, quando eles terminaram de comer, eles estavam muito felizes. E o rei perguntou: Esther, o que você quer? Então, Esther olhou para o rei e disse: Rei, salve a mim e ao meu povo, porque nós estamos condenados à morte. Então, o rei se levantou furioso e disse: Quem ousa matar a minha mulher e rainha? Então, Esther olhou para Amã e disse: Esse homem, é ele que quer matar a mim e ao meu povo. O rei ficou com tanta raiva que ele foi para outra sala pensar o que ele faria. Então, ele pensou, ficou um pouco mais calmo e voltou até a sala onde Esther estava. Quando ele chegou até a sala onde Esther estava, ele olhou pela janela e viu uma forca. Vocês sabem o que é uma forca, né? Serve para matar. Então, ele viu uma forca. E aquela forca, a Amã tinha construído para matar Mordecai. Vocês acreditam? Então, o rei olhou para a forca e disse: Matem a Amã na forca que ele mesmo construiu. Então, Amã foi morto na forca que ele mesmo construiu. Esther foi uma mulher muito corajosa. Ela enfrentou a morte para salvar o seu povo. Sabem, crianças, a coragem de Esther é lembrada até hoje. Lá, o povo judeu ainda comemora uma festa no início do ano que chama Festa de Purim. Todos os anos eles comemoram, porque eles são gratos por tudo que Deus fez por eles. Eu tenho um amigo que o nome dele é Filemon. Como que é o nome dele, tia? Filemon, nome difícil, né? Pois é. Um dia, há muito tempo atrás, ele teve que se mudar de São Paulo para Minas Gerais. Minas Gerais era um lugar que ele não conhecia e ele foi sozinho, sem os pais dele. Lá ele enfrentou muitas dificuldades, porque afinal, ir para um lugar que você não conhece, a gente enfrenta muitas dificuldades, não é? Mas ele não desistiu, ele foi corajoso e hoje ele viaja o Brasil inteiro ensinando tudo o que ele aprendeu, compartilhando o conhecimento dele. Eu quero dizer a vocês é que desistir é fácil, difícil é ter coragem para continuar e seguir em frente. Agora eu quero saber o seu exemplo de coragem. Ah, tia, lá na escola eu não sabia ler, mas eu não desisti e continuei e hoje eu aprendi a ler. Ou então, ah, tia, eu vim de outra cidade e tive que conquistar amigos novos e ir para uma escola nova aqui em Goiânia. Então,
Me fale a sua história de coragem. Assim como a rainha Esther, o amigo da tia Filemon, eles foram corajosos. Qual é o seu exemplo de coragem? Conta pra mim lá no grupo de WhatsApp. Beijo, fiquem com Deus. Ah, não acredito. Foi tocar o alarme. Não, peraí, não terminei. Ah, não, deixa eu só ligar uma tomada aqui. Tá doido? Que história é essa?